E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Sport TV para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar a LDU na quinta-feira às 21h30. Jogo de volta aí da semifinal da Libertadores. Palmeiras tem uma missão aí muito difícil, já que levou 3-0 no primeiro jogo, mas não é impossível, galera. Palmeiras que tem uma camisa muito forte, muito tradicional lá na Libertadores. Palmeiras tem que fazer 3 gols aí se quiser levar para os pênaltis, ou 4 gols ou mais se quiser classificar no tempo normal para a final da Libertadores, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Trazer para o papo, então, a Camila Alves, setorista do Palmeiras, lá no GE. Globo, para tentar destrinchar essa missão que o Palmeiras tem pela frente, né, Camila? Boa noite para você, bem-vindo ao Tá na Área. Já dá para imaginar como vai ser o time do Abel Ferreira para esse compromisso de quinta-feira? Dá para imaginar um pouco sim, Bené. Uma boa noite para todos vocês, para todo mundo que nos acompanha. Se a gente for considerar a partir de hoje, né, na terça-feira, já houveram aí pelo menos algumas novidades do que é que o Abel vai poder contar em termos de jogadores à disposição, né, para essa escalação que ele vai colocar em campo aí no jogo da quinta-feira. E aí a primeira delas seria no caso do Piquerez, porque no último jogo, né, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, ele estava suspenso, cumpriu uma suspensão, então terminou ficando fora da escalação, mas agora ele já retorna, não está suspenso para esse jogo da Libertadores, então ele é possivelmente, muito provavelmente, como vinha sendo, né, ao longo da temporada, deve ser titular ali na lateral esquerda. E além dele, um outro caso que a gente ainda vai ter que aguardar um pouco das atualizações aí nos próximos dias, mas no treino dessa terça-feira, o Aníbal Moreno participou de uma parte do processo ali do treinamento da equipe. Ainda na segunda, né, o time tinha se reapresentado para fazer ali um processo de recuperação. Hoje foram definitivamente, né, as primeiras movimentações táticas em termos de treino mesmo. E aí o Aníbal participou de uma parte dessas movimentações. Ele tinha ficado fora, né, dos últimos 2 jogos por conta de uma questão de um edema na panturrilha. Ele chegou inclusive a viajar, né, com a delegação lá para Quito, no Equador, ficou no banco de reservas contra a LDU, mas terminou não sendo utilizado justamente por conta dessa questão desse problema na panturrilha. Ficou fora também do jogo contra o Cruzeiro, mas agora voltou aí a participar pelo menos de uma parte dessas movimentações. O Palmeiras ainda treina, né, na quarta-feira e normalmente faz uma movimentação ali na quinta-feira pela manhã, nos jogos que acontecem no Allianz Parque, né, aqui em São Paulo. Então existe aí pelo menos uma possibilidade de que ele seja mais um jogador que o Abel vai poder contar para esse jogo, Bené. É fácil imaginar o cenário que o Palmeiras vai encontrar pela frente na quinta-feira, nesse jogo contra a LDU, uma equipe fechada, porque tem uma vantagem espetacular, né, Ramon? A gente enaltece a vantagem do Flamengo de 1 gol. Por mais que a gente também fale da parte técnica, o Palmeiras, inegavelmente, é mais time que a equipe equatoriana. Mas são 3 gols de vantagem. É um resultado considerável que a LDU tem, então a gente consegue imaginar que é um time que não vai se arriscar muito jogando fora de casa. Não precisa, né? O morro tá alto pro Palmeiras, né? Tá bem complicado. Assim, eu se fosse o Thiago Nunes, é claro que eu manteria muito a minha ideologia, né, de jogo, né, o que meu time vem fazendo, a minha identidade, mas eu não ia me expor de maneira alguma. Eu ia transferir totalmente a responsabilidade pro lado do Palmeiras. Eu acho que o ambiente externo pode ajudar e prejudicar muito o time do Palmeiras amanhã. Porque já começa, como todo mundo sabe, com -3. Então você precisa fazer muita força para fazer o primeiro. E com o passar do tempo, se isso não acontecer, o fator externo pode influenciar muito dentro do campo. Claro que é uma equipe muito forte mentalmente, a gente sabe disso do Palmeiras, né? Inclusive, se tem uma equipe, que todo mundo já falou essa frase, mas ela é verdadeira. Uma equipe que pode virar um placar de 3-0 é essa equipe do Abel. Mas, assim, essa volta do Aníbal eu acho que é muito importante, pensando em estratégia de jogo, principalmente a sustentação e o equilíbrio que ele dá para os homens de frente, para os meias, para os alas conseguirem atacar, conseguirem fazer a pressão no campo adversário. Eu acho que se ele tiver em condições, ou até meia boca, ele tem que jogar amanhã, é jogo de sacrifício amanhã. Então o Palmeiras ganha muito com a volta do Aníbal Moreno, mesmo que ele tenha, a gente viu na imagem ali, né, cometido aquele erro contra o Flamengo, isso não muda nada a qualidade do jogador. Então, assim, vai ser um ambiente amanhã. Cara, esse jogo pra mim é uma incógnita absurda, assim. Amanhã não, quinta, perdão, né? E eu acho que, né, mostra o tamanho desse Palmeiras do Abel, né, do trabalho do Abel, quando um time volta do Equador com uma desvantagem tão grande e a gente ainda tem essa grande interrogação. Eu acho que muitos times, em vários momentos, né, da história do futebol brasileiro na Libertadores, quando você voltava para casa com 3-0, a
A gente fala que beira o impossível porque é algo que é raro. Foram 5 vezes na Libertadores que as equipes conseguiram reverter uma desvantagem de 3 gols de diferença. Mas se a gente pegar histórico, né, é raro você ter um time que deixe essa esperança ainda, né, do Palmeiras tem, como tem essa equipe do Abel Ferreira para o jogo de quinta, né, Rick? Além disso, dificilmente o time do Abel faz 2 jogos tão abaixos, né? Então, assim, já fez um muito ruim, que foi esse contra a LDU, né? E essa questão mental, né, quando você tem um time que sabe, principalmente ele entende que é uma equipe muito boa, que tem qualidade técnica, já demonstrou em vários momentos, na temporada mesmo, jogos difíceis, né, se reformulou dentro da temporada, mudou a formação tática, perdeu jogadores importantes, trouxe outros jogadores, enfim. É um time que ele se renova, ele se refaz e ele continua com uma coisa que para mim no futebol é muito importante, que é a questão do entendimento e a certeza daquilo que está colocando dentro do esquema de jogo, do esquema tático, enfim. E acredita muito no trabalho do seu treinador. Esse é o time do Palmeiras. É um jogo difícil? É um jogo difícil. É um jogo em que a LDU com certeza não vai se expor em momento nenhum, principalmente no começo do jogo. É um jogo que a LDU tem 3 gols à frente. A LDU pode tomar 3 que ainda vai para os pênaltis. Mas esse cara que apareceu aí é muito do resultado do conhecimento de jogar contra times brasileiros. É impressionante. Ele fez o Botafogo ficar na roda, ele fez o São Paulo ficar na roda e ele fez o Palmeiras agora ficar na roda também, Thiago. É impressionante. Por quê? Porque ele já vivenciou experiências com times brasileiros. Então ele conhece o futebol brasileiro. Ele conhece como que é jogar. Ele conhece como é jogar contra, a favor. Ele conhece como cada etapa, né, da temporada desses times brasileiros. E ele sabia que contra o Palmeiras ele tinha uma opção só: fazer um bom jogo em casa. Porque se ele viesse com um empate ou com 1-0, ele sabia que ia ser muito difícil segurar o ímpeto do Palmeiras aqui e provavelmente seria eliminado. Quando ele faz esse belíssimo jogo e vem com uma vantagem de 3 gols, aí é um outro contexto. É um treinador que já entende como é que ele pode segurar o ímpeto do Palmeiras. O jogo está acabado? Eu acho que não. Você falou que é impossível? Eu não acho que é impossível. O Palmeiras... Beira o impossível. O beira o impossível para mim já é impossível. Eu acho que o Palmeiras tá na beiradinha ali para mim. Eu acho que o Palmeiras tem time, o Palmeiras tem um campo que também é favorável ao estilo de jogo do Palmeiras amanhã, que é aquele campo rápido, então toda hora vai estar muito próximo do gol da LDU. Se a LDU se propor a só se defender, vai entrar numa armadilha que eu acho que não é boa para a LDU, que é se defender com o Palmeiras. Lá em São Paulo é difícil, logo vai escapar alguém, o Vitor Roque, o Flaco Lopes, o Felipe Anderson, quem for jogar. Dito isso, eu acho que se o Palmeiras fizer um gol no primeiro tempo, aí ele muda o contexto do jogo. Eu acho que esse é o pensamento do Palmeiras. É não trazer essa atmosfera que o Ramon trouxe, de uma torcida enervada, uma torcida que talvez não vai corroborar se caso o Palmeiras não conseguir esse gol no primeiro tempo. E digo mais, se não jogar bem. Porque se o Palmeiras conseguir deixar a LDU encurralada, mesmo que não consiga fazer o gol, mas que tenha várias finalizações, várias chances claras, a atmosfera vai continuar no segundo tempo. O torcedor vai lutar até o fim, como foi. O Palmeiras nunca desistiu em momento nenhum, até em situações que parecia impossível, o torcedor estava com o Palmeiras até o fim. Dito isso, o Palmeiras é melhor e eu acho que o Palmeiras pode sim ainda se classificar para a final da Libertadores. E fazendo um recorte recente, né, Camila, nos jogos de Campeonato Brasileiro, claro, excluindo o empate sem gols no último domingo contra o Cruzeiro, o Palmeiras conseguiu vantagens elásticas, né? Claro, outro nível de adversário no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha um favoritismo nesses últimos jogos, mas esse ataque tem funcionado no Allianz Parque. Claro, a exceção é esse jogo contra o Cruzeiro. O torcedor, nesse momento, se apega um pouco a isso também, né?
Com certeza, Bené. Se a gente for lembrar, talvez, de jogos ali, principalmente contra o Juventude, jogo contra o Bragantino, foram jogos, inclusive, que o Palmeiras teve uma grande atuação, né? E foram jogos com placares elásticos. E aí, eu acho que nesse retrospecto recente seria justamente excluindo essa partida aí contra o Cruzeiro, né? Que terminou em 0-0. Mas se for buscar esse recorte dos jogos anteriores a esse, o Palmeiras vinha de um bom retrospecto, com boas atuações e conseguindo fazer os placares que seriam, né, necessários para um jogo desse da semifinal. O que muda justamente termina sendo o cenário em que essas duas partidas, né, acontecem, não só o cenário da competição em si, mas também o adversário, né, que vai ser enfrentado. Então, acho que nesse momento a torcida termina se apegando ali um pouco a esse retrospecto, né, positivo do Allianz Parque, que vem sendo uma casa, talvez nesse segundo semestre até muito positiva, né, para o Palmeiras. Se a gente for utilizar ali o recorte do início da temporada, ainda foi um momento ali que o Palmeiras teve um pouco de dificuldade para poder começar a vencer ele no Allianz Parque quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, e aí agora já não está mais tanto nesse cenário, já vem conseguindo construir aí bons placares. A expectativa, né, pelo menos da torcida e da própria comissão técnica dos jogadores, que eles consigam repetir esse cenário agora, considerando para a semifinal da Libertadores, Bené. Conjecturando sobre estratégias diante de um time que não vai se arriscar. Eu estou passado aqui com os resultados, desculpa te cortar, do Palmeiras no Allianz. Fora esses dois jogos que a Camila trouxe muito bem, Red Bull e Juventude, ganhou de 3 do Vasco, 4-1 do Fortaleza, 4-1 do Inter. Cara, é absurdo o que o Palmeiras tem produzido no Allianz. Mas não produziu nos últimos 2 jogos. É, LDU sim, e Cruzeiro. tudo bem, mas aí também, né? A média de cruzamento do Palmeiras, ela aumentou significativamente Aí, contra o Cruzeiro. Eu ia tocar justamente nesse ponto sobre estratégias diante de uma equipe que não precisa se arriscar, que é o caso da LDU. Vamos imaginar que a LDU priorize a defesa, e é natural que isso aconteça, um time que vai cercar a área, digamos assim. O que eu penso? Finalização de média e longa distância, e o Palmeiras tem no elenco jogadores para pensar nisso, e bola aérea, que em vários momentos decidiu o jogo para o Palmeiras. Dito isso, a pergunta que fica talvez uma mudança no ataque seja possível, não necessariamente em nomes, mas, por exemplo, já vimos o Flaco Lopes ser mais homem de área do que ele é hoje no Palmeiras. Hoje ele foi recuado para jogar junto com o Vitor Roque. Mas imaginando que o Palmeiras vai fazer muitos cruzamentos, tem laterais que têm essas valências, tem Kelvin de um lado e Piquerez do outro. E não tem outro jogador com essa característica no elenco da bola aérea tão boa quanto o Flaco tem. Sim. Talvez dê para imaginar uma mudança de posicionamento do ataque do Palmeiras, pensando nisso, deixar o Flaco como um homem de referência, porque ele tem a bola aérea muito melhor que a do Vitor Roque. O Vitor Roque entrega outras características dentro do jogo. Mas eu acho que fica muito pobre o futebol do Palmeiras se ficar dependendo só de cruzamento. Vai chegar um momento do jogo que o Palmeiras, se as coisas não... Que aí até o Gustavo Gomes vira esse cara, né? Como já virou contra o Flamengo, por exemplo. Eu acho que o cruzamento ele faz parte do jogo, é uma maneira de você conseguir gerar um desconforto na defesa adversária, mas você já colocando o Flaco lá, você já dá um recado. Bom, vou ficar refém da bola aérea. Eu acho muito pouco para o Palmeiras ficar refém desse tipo de jogo. Eu acho que com um time que eu imagino que não vai se expor aqui no Allianz, precisa ter muita movimentação, cara, muita troca de passe. O Palmeiras utilizar o gramado sintético a seu favor, como utiliza muito bem em casa. O Rick trouxe agora os números. A velocidade do jogo, ela é muito... Ela beira quase ser uma altitude, porque fica muito rápido essa velocidade. Então tem que usar muito essa velocidade. O gramado que a LDU não está acostumado. A hora que tiver que fazer cruzamento, é claro que vai fazer. O jogo pede bola na área, o jogo pede que o Palmeiras pressione, pede que dificulte a defesa da LDU, mas precisa de movimentação, de passes por dentro, como vinha fazendo. O Palmeiras aproximava. Lucas Evangelista não está mais. Lucas, Andrés, Flaco e Felipe Anderson. E o Vitor Roque vinha participar também. Às vezes eram 4 contra 3, 5 contra 3 e conseguia sair em velocidade. O Palmeiras, nesses últimos 2 jogos, não conseguiu fazer isso. Tudo bem, fator altitude pesa no jogo de ida, mas não conseguiu fazer. E no jogo contra o Cruzeiro, claro, tem um desgaste mental, um desgaste físico, mas a ideia de jogo não estava ali. Então o Palmeiras tem que voltar a ter essa ideia de jogo para conseguir produzir não só com a bola aérea. E aí, né, Camila, já me despedindo de você, expectativa de casa cheia também para a torcida empurrar o Palmeiras, uma torcida, inclusive, que nas redes sociais queria até um treino aberto para mostrar esse apoio para o Palmeiras num momento tão difícil da temporada.
Pois é, Bené, chegou a ver, né, essa solicitação, a tentativa aí, pelo menos, né, de campanha da torcida, tentando incentivar que o Palmeiras abrisse, né, o último treino antes dessa partida, mas aí o Palmeiras chegou a dizer que gostou muito da iniciativa e tudo mais, mas sendo esse um treino em que vai ser preciso, né, trabalhar algumas questões táticas e técnicas também para essa partida, o Palmeiras já disse que não vai abrir esse treinamento. Ainda assim, uma parte da torcida deve marcar presença lá no Allianz Parque, que é onde vai acontecer, né, esse último treino antes da movimentação, ainda na quarta-feira. Já está havendo uma campanha nesse sentido. Então, no final das contas, termina sendo aí uma campanha da própria torcida de incentivo, né, para essa equipe. Valeu, Camila. Muito obrigado pelas informações. Volto sempre ao Tá Na Área. Então, na quinta-feira, o Palmeiras recebe a LDU com essa missão duríssima na semifinal da Libertadores. A gente volta a falar da semifinal da Copa Sul-Americana porque temos a escalação confirmada do Atlético Mineiro para o jogo de hoje contra o Del Valle na Arena MRV. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!